Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Você vai ser muito abençoado pela música evangélica e encorajado pela pregação dinâmica da Palavra de Deus, que irá revelar a você, como tem feito a milhares toda semana, a realidade da nova vida em Jesus Cristo. Como nunca antes, pessoas estão sendo tocadas por estes programas semanais que são traduzidos para um bom número de línguas, pelas cruzadas em que milhares são salvos, pela assistência às crianças necessitadas e o trabalho de missionários, pela impressão e distribuição de literatura, pelo treinamento de líderes em muitos países e pela construção de templos para a proclamação da verdade. Esperamos que Deus toque o seu coração com esta mensagem e o traga a uma comunhão mais íntima com Jesus Cristo. O evangelista Jim Swaggart fala baseado no Apocalipse em seu revelador estudo sobre o Anticristo. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 13. No livro do Apocalipse, capítulo 13, a palavra do Todo-Poderoso. Eu vou ler agora, começando no versículo 16 até 18. Desejo pregar hoje sobre um dos temas mais importantes que eu já tenho abordado durante quase um quarto de século do meu ministério evangelístico. Apocalipse 13, começando no versículo 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de homem. E o seu número é 666. A minha mensagem hoje será o Anticristo. O Anticristo. Quero curvar a cabeça, Pai Celestial. Peço-te neste momento, em nome de Jesus, que toques esta congregação. E agora que vamos abordar um tema que é tão importante, eu peço a tua ajuda, não só para eu pregar, mas para aqueles que vão ouvir. Seja neste auditório em Toronto, ou seja pela televisão. Ajuda-me a não deturpar a palavra, mas a tratá-la com brandura. E eu te peço força física, bem como força espiritual, e eu te darei toda a glória e honra, e peço tudo isso no nome de Jesus, e disseram amém e amém. Eu tive ocasião, há algum tempo, e quando vocês assistirem pela televisão, todos estes acontecimentos já estarão no passado distante. Eu estava numa montanha com o quartel-general de Israel em Beirute. Ao lado de armas automáticas apontadas para Beirute Ocidental. Eu olhei para a fumaça que cobria a cidade como um manto. De vez em quando a terra tremia com o ribombar dos canhões. E a artilharia da OLP respondia ao fogo dos canhões de Israel. A gente tinha uma sensação estranha. Um jovem soldado israelense, que já estava na linha de frente desde o início daquelas hostilidades, enfrentando os sírios, perto do vale de Beca, me disse o que é que a América vai fazer. Qual é a reação do povo do seu país ao que nós fizemos?
E no rosto desse jovem soldado, ainda tão novo, havia uma expressão de maturidade. Ele compreendia que o seu pequeno país está se tornando cada vez mais o ponto principal e a peça central do pensamento de todas as principais nações da face do globo, sejam livres ou comunistas. As perguntas na mente daquele jovem eram: como podemos sobreviver? Como podemos enfrentar o mundo? Por quanto tempo podemos lançar o dado e saber com certeza que teremos a vitória? Jesus, num dos últimos dias na terra, fez uma declaração que se encontra no Evangelho de João. Ele disse: a mim vós não recebeis, porque eu venho em nome de meu Pai. Venho a vós como Messias, venho a vós como o príncipe da glória. Mas vós não me recebeis, mas a outro vós recebereis. E esse de quem ele estava falando era o anticristo, o homem do pecado, o mau pastor, que Israel iria um dia receber esperançoso no meio de um mundo que está no rumo da destruição. Porque o nome anticristo e o nome Israel, de acordo com a Bíblia, são chegados, são próximos e estão ligados. Nos últimos anos, tem aparecido uma porção de filmes produzidos em Hollywood referentes ao anticristo. Pouco a pouco esse homem está se tornando mais evidente no pensamento do povo de todo o mundo. Na Bíblia ele é chamado a besta, o filho da perdição, o homem do pecado, o pequeno chifre, o mau pastor, o sírio. E em Ezequiel 38 ele é chamado Gog. Gog, Gog. Esse homem que a Bíblia com acerto define como a besta, terá um único propósito em sua mente, e esse será governar e dominar o mundo, e essa não é de fato uma ideia nova. Desde o princípio dos tempos, os homens têm produzido os seus deuses, seus Alexandres, os grandes, seus Césares, seus Átilas, os Hunos, seus Adolfos Hitlers, os seus Stalins, seus Castros, com o desejo consumidor de dominar, de reinar, de controlar o planeta Terra. Esse desejo que está no coração dos homens é fomentado por Satanás. Eles irão a qualquer extremo, derramarão todo o sangue preciso. Eles pisarão por cima de milhões de criaturas humanas. Esse espírito domina o mundo, e esse é o espírito que hoje o mundo livre está combatendo. Esse é o espírito que se origina na União Soviética. Esse é o espírito que está no coração dos senhores comunistas. Domínio do mundo. Ouvi uma senhora que foi por anos membro da KGB, o serviço secreto que os russos têm. Ela fugiu para o oeste. Ela fez esta afirmação: quando eu trabalhava 24 horas por dia para os comunistas, procurando atrair e subverter todas as pessoas de posições elevadas do governo à causa comunista, ela disse:
o desejo dos senhores comunistas era dominar o mundo. E vocês não pensem que eles abandonaram este desejo um pingo sequer. Ele é tão dominante hoje como era então. Eles querem dominar o mundo. Esse é o espírito de Satanás. Promovido e alimentado pelo príncipe das trevas, governar o mundo. Todas as nações, todo o mundo. Esse espírito irá culminar quando surgir a besta. O pequeno chifre, o filho da perdição, o anticristo. E de onde irá surgir essa besta? Mas antes que eu me refira a isso, enquanto vocês estão pensando nisso, será que ele vem dos Estados Unidos da América? Será que ele vem de Roma? Será que ele vem da União Soviética? Será ele um dos senhores do monolítico comunismo soviético? Quem será ele? Onde irá fazer a sua estreia de domínio mundial? Mas antes de responder a estas perguntas, a Bíblia é muito específica quanto ao lugar de onde ele vem. O anticristo. O homem cujo número é 666. O número de um homem. A maior notícia que eu posso dar a vocês como a igreja do Deus vivo é esta. Haverá um holocausto de horror tão destruidor que ninguém poderá descrever, que Jesus disse ser uma grande tribulação como o mundo nunca viu antes e nunca mais irá ver, que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Os tempos mais horríveis que o homem poderia começar a imaginar. Vocês que assistem pela televisão poderão dizer: Jimmy Swaggart, isso não é agradável de ouvir. Você parece um pregador da condenação, um pregador lúgubre. A humanidade vai achar uma saída desse dilema em que está agora. Será? Os poderosos armamentos das maiores firmas produtoras do mundo estão fabricando armas de destruição, armamentos, hoje. E o clímax virá no Armagedon. Será um derramamento de sangue como a humanidade nunca viu antes. Culminará num inferno de horror que confunde a mente e não pode ser descrito. Mas para a igreja do Deus vivo, não importa qual a denominação a que você está afiliado, quer seja protestante ou católico, ou seja judeu, não importa qual é o seu nome, se você é salvo pelo sangue de Jesus, você pode esperar coisas melhores. Eu creio que antes do homem do pecado se revelar, antes do anticristo fazer a sua estreia em conquista do mundo, ele não vai conseguir, mas vai tentar. Eu creio que antes dessa carnificina do inferno e da ira de Deus acontecer sobre este planeta, porque ele se esqueceu de Deus há muito tempo, eu creio que Jesus Cristo vai ser visto no firmamento e a trombeta do Todo-Poderoso irá soar. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e iremos encontrar o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Eu sei que há muitos hoje ensinando que a igreja, o corpo de Cristo, vai ter de passar pelo período da grande tribulação, quando o anticristo vai exercer o seu domínio mundial e Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo. Mas eu não creio nisso. Não me interessa o que você ouve pela televisão, não me interessa o que certos pregadores digam, que a igreja vai ter de atravessar uma espécie de banho de sangue e vai enfrentar o anticristo. Não estou esperando o anticristo, estou esperando o Cristo. Não estou esperando um buraco no chão, estou esperando que o céu se abra. Não estou esperando morrer, estou pronto para viver.
Jesus vem vindo, o príncipe da paz. Na sua Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses, nos escritos do apóstolo Paulo, no 2º capítulo, ele é muito claro quanto ao arrebatamento da igreja ser antes da vinda do anticristo. No 2º capítulo, no versículo 7, Paulo diz isto: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Em outras palavras, ele está dizendo que, quando ele viveu há 2000 anos atrás, esse grande mistério das trevas e iniquidade já estava operando. E continua: somente há um que agora o detém, e ele aguarda que seja afastado, isto é, a igreja, isto é, o corpo de Cristo. O maior elemento repressor hoje contra o mal não é Washington, ONU, Genebra, posso garantir isso. A maior repressora da iniquidade neste mundo ainda é a igreja do Deus vivo. Ainda é o corpo de Cristo. Ainda são as igrejas que estes homens de Deus pastoreiam. Ainda são os pregadores do Evangelho que se levantam nos púlpitos. Ainda é você que leva a sua Bíblia debaixo do braço e tem a palavra escondida no coração. Isso é a maior força repressora do mal hoje no mundo. Mas logo você vai partir. Você vai embora. Você pode se preocupar com a recessão econômica se quiser. Pode se preocupar com o comunismo monolítico se quiser. Pode se preocupar com todo tipo de dificuldade que este mundo está atravessando e ainda vai atravessar. Posso ser um pregador lúgubre, pensem de mim o que quiserem, mas prego a verdade e guardem bem isso. Isso vai acontecer, mas como filho de Deus, você deve preparar-se para uma coisa, preparar-se para o grande evento, e este é o momento que a trombeta do Deus poderoso vai soar, a corrupção vai se revestir de incorrupção, e a mortalidade vai se revestir de imortalidade, e nós seremos mudados no momento, num abrir e fechar de olhos. Alguém diz: Jimmy Swaggart, você crê nisso mesmo? Alguns de vocês podem dizer: esta é a coisa mais disparatada que já ouvi. Parece-se com uma novela de ficção. É parecida com o livro de quadrinhos do Capitão Marvel. Você está dizendo, Jimmy Swaggart, que todas as nações da face da Terra, muitos milhões de criaturas humanas num momento, estarão deixando este mundo, estarão pondo de lado este pobre corpo mortal e vão ser transformadas instantaneamente, e o Todo-Poderoso vai levá-las, até mesmo os mortos vão estar reunidos com sua alma e com seu espírito, e então vai haver uma reunião alegre nos portais da glória, e milhões vão deixar este mundo. Amigo, estou dizendo isso baseado na autoridade, não de um livro de ficção científica, mas da autoridade da palavra imutável do Deus Todo-Poderoso, que não mente. Isso vai acontecer e Jesus vai voltar. Aleluia. Talvez vocês me julguem animado demais. Talvez alguns de vocês, membros de igreja, não disseram aleluia em 50 anos, fiquem perturbados, porque eu fico feliz com isto, e eu sinto muito. Aleluia. Porque estou falando a vocês sobre uma terra em que não vai haver mais olhos marejados de lágrimas, e não vai haver mais corpos enfermos, noites solitárias, não vai haver corações quebrantados, não vai haver mais morte nem dor. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, e as coisas velhas irão passar, e graças a Deus nós vamos estar com Jesus para todo sempre. Amigo, isto é melhor do que Atlantic City, é melhor do que o Reno, é melhor que Las Vegas, é melhor que tirar a sorte grande na loteria. Eu estou falando de alguma coisa que vai acontecer, que vai ser o maior encontro que a humanidade já testemunhou. Aleluia. Nenhum auditório vai poder conter essa gente. Por maior que ele seja, não terá lugar. Nós vamos ter as estrelas como a nossa escada.
E além da Via Láctea, entraremos pelas portas daquela cidade, lavados no sangue do Cordeiro. Alguns de vocês estão sentados em sua poltrona lá em casa e estão com o queixo enterrado no peito e olham para mim com um olhar sisudo e dizem: eu gostaria de crer nisso. Pois olha, é mais fácil crer nisso do que crer nos partidos políticos que existem no país ou em qualquer promessa. É mais fácil crer nisso porque Jesus não mente. Louvado o nome de Jesus. Bem, esta é a minha introdução hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vocês crentes podem comprar fruta seca e comida, esconder-se numa caverna se quiserem, com feijão e arroz armazenado e ficar lá e comer isso com carne seca ou outra comida qualquer, mas eu espero coisas melhores. Eu vou me assentar a uma mesa preparada por Jesus Cristo e o Todo-Poderoso. Eu estou me preparando. Glória ao Senhor. Mas este mundo que fica. Alguns estão dizendo: bem, você não provou isso com a Bíblia. Espere só um pouco. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém, até que seja afastado, isto é, a igreja. O Espírito de Deus vai nos tirar. O versículo 8 diz: e então será revelado esse iníquo. Isto é bastante claro. Qualquer um pode entender. Não antes, não durante, mas então, depois que a igreja partir, será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. O anticristo vai fazer sua estreia depois que a igreja do Deus vivo tiver partido. Será a ocasião mais oportuna, porque o corpo de Cristo é o maior poder repressor contra o mal que existe. Depois que o corpo de Cristo for retirado, essa força repressora cessará. Satanás, vendo esta oportunidade, através do anticristo, a besta, o pequeno chifre de Daniel, o filho da perdição, então aparecerá. E de onde é que ele virá? No livro de Daniel, no capítulo 7, se diz de onde é que ele virá, ao menos se começa a dizer. Daniel 7, versículos 7 e 8. Depois disso eu vi em visões noturnas, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Desses animais representando certos impérios que iriam surgir na terra, vistos por Daniel, há uns 2.500 anos, 2 milênios e meio atrás. Todos os animais eram semelhantes àqueles que temos aqui, um leão, um urso, um leopardo. Mas esse animal aqui era diferente de tudo que o planeta Terra ou qualquer coisa que os homens já viram. Ele disse que o animal era terrível, espantoso e muito forte, com dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Isto é o grande império romano, que surgiu, dominou o mundo por quase 1.500 anos, maior e mais poderoso que qualquer império que o mundo tinha visto então. Ele governava com ferocidade e poder quando Jesus nasceu em Belém, da Virgem Maria. E ele acrescentou
um pós-escrito e tinha 10 chifres. Ele disse, eu considerava os chifres, eu não podia entender esse animal que tinha 10 chifres. Ele disse, eis que entre eles subiu outro chifre. Note isso agora. Entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Sabemos dessa determinada passagem que o anticristo vai surgir de uma parte do velho Império Romano. O velho Império Romano vai um dia voltar de novo e mesmo agora começa a tomar forma. Ele cobre parte da Europa Ocidental, parte da Europa Oriental, inclusive Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, România e outros. Incluía o Oriente Médio, cobria a Turquia, os países que conhecemos como Irã e Iraque e também partes do Egito e norte da África. Incluía a maior parte do mundo civilizado de então, indo até quase a Índia e China. E Daniel diz, e surgiram entre eles esses 10 chifres, que são 10 nações que serão cortadas desse velho Império Romano que está adiante de nós. Entre eles subiu outro chifre pequeno, o anticristo. Assim sabemos que ele vem de algum lugar dessa região. Ele não virá dos Estados Unidos. Ele não virá da União Soviética. Nem há de vir da China, ou Índia, ou Extremo Oriente, ou América Central, ou do Sul, ou deste grande país, o Canadá. Sabemos disso porque a Bíblia diz, surgiram entre eles esses 10 chifres. E então se diz em Daniel capítulo 8, versículos 8 e 9. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, o grande chifre foi quebrado. E no seu lugar outros 4 nasceram para os 4 ventos do céu. Agora, antes de ler o versículo 9, eu quero dizer que ele está falando aqui do grande Império Grego que precedeu o Império Romano. Grande império que foi estabelecido por Alexandre o Grande, que deu ao mundo Sócrates, Aristóteles e Platão, que derrotou o grande império medo-persa e literalmente mudou o pensamento do mundo. E deu ao mundo a democracia e a cultura grega que nós aceitamos até o dia de hoje. Alexandre o Grande foi um dos mais poderosos generais que viveu, morreu com 32 anos e 8 meses. Sua mãe disse que o pai dele foi um dos deuses da Grécia, Zeus, o deus da guerra. Por certo, ela estava errada, mas o que ela não sabia e o que o Alexandre o Grande não sabia era que aquela tremenda capacidade militar que ele tinha para destruir o império medo-persa e dominar o mundo em seus anos de juventude, com essa capacidade que é impossível imaginar. A razão pela qual podia fazer isso, a razão por ter esse poder, a razão dele ter essa estratégia militar era porque havia um anjo caído, demoníaco, mau, perverso, poderoso, que ajudava e fortalecia Alexandre o Grande em sua conquista. A Bíblia confirma isso, eu vou ler o texto bíblico daqui a pouco. Mas esta é a razão pela qual, com a rapidez de um raio, Daniel viu como um leopardo, com 4 asas nas costas, que levou adiante a civilização e derrubou os velhos costumes e conquistou o mundo de então, e estendeu seu reino até a Índia e até quase a China. Diz, o chifre grande foi quebrado, Alexandre o Grande morreu. Alguns dizem que morreu de bebedeira, outros que foi envenenado, outros que morreu de sífilis.
Mas com 32 anos e 8 meses, o mais poderoso general que o mundo jamais viu, em plena juventude, morreu. Então Daniel diz no versículo 8, e no lugar de um deles, ele usa o termo seu, e no seu lugar outros 4 nasceram para os 4 ventos do céu. Do que ele está falando? Quando Alexandre o Grande morreu, uma grande luta surgiu pelo controle do seu reino. Ele tinha poderosos generais debaixo dele, 4 desses generais. É isso que ele quer dizer quando fala, nasceram então outros 4. Esses 4 homens tomaram o controle de todo o império em suas mãos e formaram 4 países: Egito, Grécia, Turquia e Síria. Então Daniel diz, e no lugar de um deles nasceu um pequeno chifre. E sabemos por essa palavra que agora ele limitou o surgimento do anticristo a um desses 4 países: Egito, Grécia, Turquia ou Síria, porque ele diz no lugar de um deles, e a história registra exatamente onde esses limites estavam. Quando você menciona o Egito, a divisa hoje é praticamente a mesma que era naqueles tempos. O mesmo com a Grécia e também com a Turquia, mas a Síria é bem diferente agora do que era então. Ela inclui então o Iraque e o Irã, a região onde ficava a Babilônia, onde Khomeini agora reina com poder. No Irã e Iraque, onde a Babilônia estava antes. Então em Daniel capítulo 11, ele o limita para dizer de que país o anticristo deverá vir. Daniel 11, versículo 41. Ele diz, ora no fim do tempo, falando do período da grande tribulação, logo antes de Jesus voltar, antes de o Messias vir para resgatar o pequeno Israel, no fim dos tempos, o rei do sul lutará com ele, isto é, o Egito. Quando se usa o termo o reino do norte e o reino do sul, isso se refere com relação à gloriosa terra Israel. Sul de Israel ou norte de Israel. E ele diz, ora no fim do tempo, o rei do sul, isto é, Egito, lutará com ele. Vai haver uma grande guerra entre Egito e o anticristo quando ele fará sua estreia. E se diz, o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e ele irá entrar em seus países e os inundará e irá adiante. Ele entrará também na terra gloriosa, isto é, Israel. Muita gente lê esse texto e pensa que ele se refere à União Soviética. Pensam que o rei do norte e a poderosa União Soviética seu poder monolítico. Mas não é isso que aparece aqui. Aqui se refere àquilo que fica ao norte, logo ao norte de Israel, que é a Síria. E lembre-se, a Síria de que Daniel estava falando incluía a Síria atual, e o Iraque e o Irã. Então, de algum lugar daquela parte do mundo, Síria, Iraque, Irã, o anticristo fará a sua aparição. De algum lugar dessa região que está fervilhando hoje, literalmente fervendo de ódio, um tal ódio contra Israel que vai além da imaginação, lutando entre si mesmos, mas nesta região onde petróleo está trazendo bilhões e bilhões de dólares, o anticristo irá vir, fará a sua aparição. E qual é o seu alvo? O que ele quer? O desejo dele será conquistar o mundo. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, eu vou explicar algo a vocês que alguns talvez já tenham lido há muito tempo sem entender bem o sentido. Apocalipse capítulo 17, versículo 8.
João, na ilha de Patmos, com quase 100 anos de idade, escreveu estas palavras. Há aproximadamente 2000 anos, ele disse: a besta que tu viste era, mas não é o anticristo. O termo besta é usado com o sentido de diversos indivíduos, sejam de outro mundo ou sejam deste mundo. Ele disse: a besta que tu viste era e já não é. E esta é uma expressão estranha. O que será que quer dizer? Ela era e já não é. E está para subir do abismo e caminha para a perdição. E os que habitam sobre a terra se admirarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso é estranho. O que poderá isso significar? Tem sentido duplo? Era, não é, mas aparecerá. O anjo caído que ajudou e favoreceu Alexandre o Grande quando governou com mão de ferro o mundo dos seus dias, foi que lhe deu a capacidade para fazer o que fez. E então, quando Alexandre o Grande morreu e o poderoso Império Romano surgiu, ele usa o termo e não é, nos dias de João, esse anjo caído não estava ajudando nenhuma pessoa, mas está. Ele vai ser aquele que vai aparecer, esse anjo poderoso com Satanás como seu senhor. Como ajudou Alexandre o Grande, ele vai ajudar também o anticristo. Com tanto poder que vai causar admiração a todo o mundo. Isso é o que ele vai fazer para ajudá-lo. Em Daniel capítulo 7, versículo 20, lemos o seguinte: e dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, de diante do qual caíram 3, quer dizer, 3 países que vão cair quando o anticristo derrotá-los na batalha. Daquele chifre que tinha olhos, este agora é o anticristo, e uma boca que falava grandes coisas, ele parecia mais robusto que os seus companheiros. Mas todos os aparelhos de televisão do mundo irão apresentar esse homem falando da sua capital, antes de tudo, da Babilônia e depois de Jerusalém. Ele vai aparecer nas grandes emissoras do mundo. Ele vai se apresentar em todas as emissoras do mundo. Ele estará na televisão francesa, televisão italiana, enfim, em todas as televisões do mundo. Todos vão se admirar e os jornais do mundo vão falar do brilho dos seus olhos. Esse homem terá uma personalidade tão forte que vai sacudir toda a humanidade. O mundo vai se maravilhar do seu poder de persuasão. E vai aparecer muito material escrito, porque todas as revistas e jornais vão falar sobre este homem. O que eles não sabem é que o poder que ele tem é do inferno, dado por Satanás. O brilho nos seus olhos vem do poder demoníaco de um anjo caído, quando Satanás faz a tentativa de dominar o mundo. Então, em Daniel 7:25 se diz: e ele proferirá palavras contra o Altíssimo, sendo quem sou. Eu estou diante de milhões de pessoas na televisão. Este programa atinge mais pessoas cada semana do que todas as igrejas pentecostais reunidas nos Estados Unidos da América e Canadá. E por essa razão sinto que existe uma revolta contra Deus através das cartas e telefonemas, e os indivíduos que ocupam os lugares de responsabilidade na imprensa procuram fazer tudo o que podem e para ofender a Deus e falar contra Ele.
Há poucos dias apareceu um artigo em que eu estava sendo atacado, e numa denúncia escaldante e fulminante, eu estava sendo chamado de tudo quanto é nome e sendo ridicularizado porque eu fiz uma simples coisa. Eu disse ao auditório que acreditava em toda a Bíblia. Eu afirmei também que Jesus Cristo é a única resposta para o mundo. A resposta para a humanidade inteira. E porque eu disse aquilo, e porque eu disse que cria em toda a Bíblia, eu fui exposto ao ridículo. Escreveram contra mim como se eu tivesse dito algo ridículo, estúpido, absurdo e irrisório. Isto é só o princípio. Isto é só o começo, e não vai ficar melhor. Esta é a razão pela qual algo dentro de mim clama. E eu estou indo além da minha resistência física, fazendo tudo o que posso para levar este programa ao mundo inteiro, porque já não temos muito mais organizando tempo. Suas forças, Jesus vai voltar e o que tem de ser feito logo. Existe um ataque concentrado que está começando contra o Deus Todo-Poderoso e vai atingir o clímax no Anticristo. E vai cumprir-se o que eu li há pouco, e ele proferirá grandes palavras contra o Altíssimo. Ele estará em todas as revistas do mundo, todos os jornais, todos os aparelhos de televisão, lançando a sua sujeira e apresentando o que é perverso, e o que é negro, e o que é sinistro, e mau e perverso, e entrará em todos os lares. Isso já está acontecendo, isso já está entrando em nossas casas, pela televisão, a sujeira, o lixo, a podridão, tentando apresentar o adultério como normal, a perversão como normal, o feio como bonito, e quando de fato é sujo, perverso e imundo, o Filho de Deus é exposto ao ridículo. Isso é só o princípio. Só o princípio. Ele proferirá palavras contra Deus. Ele fará aquilo que está no coração de quase todo mundo. Existe um ódio. É ódio mesmo, e não é só aversão, é de fato um ódio venenoso no coração da maioria, mesmo nos Estados Unidos e mesmo no Canadá, contra Deus e contra Jesus Cristo. Um ódio. Eu estava em certo país, há pouco tempo, de pé em uma esquina, e já era noite. Havia câmeras de televisão para filmar uma greve. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu estava ali por acaso. Um senhor, meu programa está nesse país, um senhor chegou-se a mim, não se apresentou, não disse uma palavra, mas começou a xingar Jesus Cristo, com toda a podridão que saía dos seus lábios. Esse espírito é o espírito da iniquidade, que Paulo disse que estava operando em seus dias e está ganhando ímpeto para a ocasião em que o anticristo for ligado aos sistemas de satélites do mundo e a todas as televisões sobre a face do globo. E aparecer com um olhar demoníaco que irá literalmente hipnotizar centenas e centenas de milhões. E ele maldirá o príncipe da paz e blasfemará de Deus e levantará o punho, e repentinamente por todo o mundo surgirá um crescendo de gritos de aclamação. Será um grande horror quando se unirem a ele, e ele proferirá palavras contra o Deus Altíssimo. Capítulo 8, versículo 11. Sim, ele se engrandeceu. O ego. A humanidade quer ser
Deus. Hollywood afaga a carne, a acaricia, do mesmo modo que o avestruz alisa suas penas multicoloridas. Hollywood glorifica a carne, o olhar orgulhoso, o belo rosto, que desfilam ante o mundo, perante a nossa juventude como exemplo. O ego do homem, o político que vende sua alma para ganhar os votos dos perversos e dos degenerados, que irá culminar no anticristo quando ele se apresentar como Deus. E é isso que ele vai fazer. Infelizmente, o pequeno Israel, a quem o mundo deve tanto, vai pensar que o anticristo vai ser a solução. O pequeno Israel, a quem Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes, mas a um outro ireis receber. E ele se glorificará a si mesmo. Israel vai clamar ao mundo: este é o Messias. Você vai a Cuba hoje, o retrato de Castro está por toda parte. Este é o espírito. Você vai à União Soviética e o retrato de Andropov está em toda parte. Se você fosse à China, há 10 anos o retrato de Mao Tse Tung estaria em todo lugar. Hoje, outro Deus na China procura o poder e resta somente o retrato de Mao na China. Eu fiquei de pé em frente dele e li o Evangelho de João na Praça do Povo em Pequim, onde Jesus disse: se alguém beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia. Esse espírito que está na humanidade ao ponto de querer ser como Deus. Esse homem terá poder como ninguém teve, a não ser Jesus Cristo. Ele vai erguer uma estátua quando quebrar o pacto de 7 anos de não agressão com Israel. Quebrá-lo no meio da semana de Daniel. 7 anos, 3 anos e meio vai quebrá-lo. E naquele templo que será reconstruído, como vai acontecer não sei. Neste momento em que estou pregando e vocês assistem pela televisão, já terá acontecido há algum tempo o que eu digo, mas o presidente Reagan apresentou seu plano de paz para o Oriente Médio. Reagan está enganado, eles não vão aceitar seu plano. Israel não vai aceitá-lo. Os árabes não vão aceitá-lo, porque não está de acordo com este livro. Israel não abre mão do lado ocidental, que foi dado por ele, por Abraão, Isaac, Jacó, José, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os árabes estão dizendo que o plano dele é bom, mas não vai bastante longe. Isto que eles estão dizendo quer dizer: queremos o lado ocidental e também parte de Jerusalém. Esta é a chave. Israel morre antes de abrir mão disso. Mas o anticristo vai resolver esses problemas. Construir o templo. Israel começará a oferecer sacrifícios. E então ele vai mostrar quem realmente é. E levantará sua estátua no Santo dos Santos. E ele então será capaz de falar. À medida que o falso profeta demoníaco o capacita a fazê-lo com o poder de Satanás. Daniel 8, 24, 25. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, isto é, Satanás vai ajudá-lo, e destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o santo povo de Israel. 25. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Ele será o mestre do engano. E enganará o mundo.
Daniel capítulo 11, versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres. O que significa a expressão desejo de mulheres? Do que está falando? Fala de Jesus Cristo, que irá nascer da Virgem Maria. Daniel 11, 38. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas. Os instrumentos de guerra vão ser seu Deus. E concluindo, o que acontecerá a ele? Daniel 7, 26 diz o seguinte: mas o tribunal se assentará, isto é, Deus. Ouçam-me, telespectadores, se vocês pensam que estão pecando impunemente e podem escapar, saibam que Deus vigia vocês e sabe o que estão fazendo e um dia serão julgados. Você pode ser julgado agora e permitir que o juízo caia sobre Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador, e você vai ser julgado por Jesus um dia, porque o tribunal vai se assentar. E ele lhe tirará seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Ele não vai conquistar o mundo. Daniel 8 e 25. A última parte do versículo. E aqui estamos chegando ao fim. Ele vai se tornar tão poderoso aos seus olhos que também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço. Quando se levantar contra Jesus, ele vai ter de enfrentar seu rival. Porque o Jesus que ele vai ter de enfrentar não vai ser o Jesus que andou pelas praias da Galileia. Não vai ser aquele Jesus que acolheu uma criança em seu colo. Ou mudou água em vinho na festa do casamento em Caná. O que está dizendo Jim Swaggart? Oh, é o mesmo Jesus, mas agora, João, na ilha de Patmos, o descreve. Ele diz: eu vi. Os seus olhos eram como chama de fogo. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã. Aleluia! E os seus pés semelhantes ao bronze polido. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Era como o som das cataratas do Iguaçu. E o Jesus que estou falando é Deus. É Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando do Jesus que derrotou Satanás, que quebrou o poder do pecado, que recuou as ondas da escuridão. Aleluia. Estou falando de um Jesus que é o campeão do universo. Estou falando sobre aquele que disse na criação: haja luz, e a luz surgiu. Estou falando a respeito daquele que apanhou o pó da terra e o moldou e soprou nele, e o homem se tornou alma vivente. Estou falando sobre aquele que traçou o curso dos rios, descendo das montanhas para o mar e fez as estrelas brilhar. Estou falando daquele que se chama maravilhoso e Deus forte. Aleluia! E o governo do mundo estará sobre os seus ombros e o seu reino nunca terá fim. Os Hitlers não conseguiram, mas Jesus vai conseguir. E a sua palavra cobrirá toda a terra, como as águas cobrem o mar. E o seu reino irá durar e viver e brilhar para todo o sempre. Perdoe-me pelo meu entusiasmo. Perdoe-me esta minha alegria. Sinto perturbá-los. Estou falando daquele que diante de quem todos os anjos se curvam. E todo joelho se dobrará. Todo demônio se curvará. O anticristo se inclinará.
e Satanás se curvará a seus pés e clamará: Santo! Louvado seja o nome de Jesus! Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o poder, a majestade e a glória. Ele é o meu Salvador e o meu Redentor, Ele é o meu Rei, Ele me purificou pelo seu precioso sangue. O príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes. Aleluia. E o povo de Deus disse aleluia. E o povo de Deus disse glória ao Senhor. E o povo de Deus disse: benditos sejam os que adoram o Senhor, seu Deus. Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E eles disseram aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Ergam as mãos e adorem-no. Louvem-no e amem-no. Rei dos reis, Senhor dos senhores, formoso entre milhares, brilhante estrela da manhã, suaves aromas surgem da porta do céu. Quem como Jesus pode curar o quebrantado? Pode iluminar um cemitério cheio de túmulos. Pode dar brilho aos olhos do órfão. Pode erguer o homem acima das sombras e plantar seus pés sobre a rocha. Quem como Jesus? Quem como Jesus? É de fato impressionante como o Espírito Santo de Deus achou por bem colocar este último texto a respeito da morte do anticristo. E os dois números que falam de vitória, 7 e 11. Eu nunca lancei um dado no pano verde das mesas de jogo de Las Vegas. Eu nunca vi as mesas de jogo de Atlantic City ou Reno. Mas este é um 7-11 que vai ser vitória para sempre. Daniel 7, versículo 11. Então olhei, por causa das vozes das grandes palavras que o chifre proferira. Ele vai falar muito grande. Eu olhei até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Eu achei sua graça. Ela é completa. Ele me deu tudo, tudo. Enquanto assentei aos pés de Jesus, estou livre. Sim, estou livre. Caros telespectadores, é Jesus Cristo ou é o anticristo? Não há alternativa. É o homem do pecado ou é o homem da redenção? É o Deus deste mundo ou é o Deus do céu? Qual será a sua escolha? Curvem a cabeça, por favor. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, doador da vida eterna, Tu que andas no meio das chamas de fogo, e que falas do teu trono, como João, teu apóstolo, disse:
Vem sem demora, Senhor Jesus. Opera hoje, amado Deus, para que eles entrem. A tormenta do Armagedon está crescendo. Os ventos da adversidade estão soprando. É tarde. Oh Deus, já é tarde. Senhor, traze convicção àqueles que assistem pela televisão. Fala às suas almas imortais. Fala aos que estão neste grande auditório em Toronto, no Canadá. Vou pedir que todos deste grande auditório se levantem. Por favor, todos se levantem. Todos se levantem. Vocês nunca em toda a sua vida ouviram um pregador fazer um apelo em favor da sua alma, assim como este hoje. Thomas e as moças e John vão cantar. Nunca haverá outro momento como este. Ou é Jesus Cristo ou é o Anticristo. Os telespectadores não estão conosco naturalmente aqui em Toronto, Canadá. Mas onde você estiver, Jesus está. E Ele vai entrar em seu coração. Esta é a hora. Este é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. E enquanto eles cantam, todos que levantaram a mão, venham logo. Eles ainda estão vindo. Estão vindo de todos os corredores. Estão vindo àquele que pode limpar de toda a mancha, lavar todo o pecado. Enquanto eles vêm, quero que cantemos o hino Graça Maravilhosa. Como é doce o som que salvou este miserável. Cante uma estrofe, por favor. Gostaria que os telespectadores pudessem ter uma visão perfeita das centenas de pessoas que chegaram aqui. Mas o que é tão maravilhoso sobre o nosso Redentor é que alguns de vocês dirão: gostaria de estar lá, Jim Swaggart. Mas o importante é que Ele está com você. Eu não posso lhe dar salvação, nem esses dedicados ministros do Evangelho que estão aqui atrás de mim. Quem resolve não é o homem, é Jesus. Eu sou a voz. Eu só mostro o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode não entender tudo o que está acontecendo aqui hoje. Mas não é preciso que você entenda tudo. Só precisa aceitar. Jesus chamou o novo nascimento. Eu nunca achei termo melhor, nem ninguém, nascer de novo. Maridos vão ter novas esposas depois desta reunião. Esposas vão ter novos maridos, filhos novos pais, pais novos filhos, vizinhos, novos vizinhos.
Porque ele disse: aqueles que vêm a mim eu darei poder de se tornarem filhos de Deus. Eu vou fazer uma oração de confissão. Os telespectadores, ouçam-me agora. Quero que vocês também orem comigo. Gostaria que todos falassem em voz alta. Vocês não precisam, mas gostaria que o fizessem. Serão as maiores palavras que já disse. E se você crer nelas, a vida eterna entrará em seu coração. Agora queiram curvar a cabeça todos, por favor. Este é o maior instante da sua vida. Você sempre se lembrará dele. Jesus vai entrar no seu coração. Agora vamos orar e vocês repitam depois de mim e creiam de todo o coração. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Arrependo-me dos pecados e pela minha vida de rebelião e desobediência e obstinação. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me com o precioso sangue de toda injustiça. Estou cansado da vida antiga. Eu quero vida eterna. Eu me curvo aos pés do Redentor do mundo, de acordo com sua palavra. Romanos 10. Com a boca eu confesso Jesus Cristo. No coração eu creio que Deus ergueu Jesus dentre os mortos e que Ele está vivo. Agora mesmo, diante deste povo e de todo o mundo e do Deus do céu, eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Vou viver para Ele, servi-lo, adorá-lo e obedecê-lo. E de acordo com sua palavra, que não mente, estou mudado, estou lavado, purificado, estou remido, estou salvo. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor!